Oi! A gente está aqui agora nesse experimento para a gente falar um pouquinho sobre luz, sobre a qualidade da luz, o que vem ela a ser de forma prática. Existem vários tipos de incidências de luz em um objeto. E a qualidade da luz ela se denomina através da suavidade ou da dureza com que ela atinge determinado objeto. Eu trouxe aqui essas frutas hoje, alguns modificadores de luz, para a gente poder entender isso de uma forma mais prática, mais visual. Para isso, eu vou apagar essa luz aqui, que eu vou pedir para o meu assistente apagar. Eu vou ficar um pouco no escuro para a gente começar a entender como que a luz se comporta, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar falando sobre a luz dura. A gente tem aqui hoje uma maçã. Entende que se a gente estiver agora, se a gente estivesse filmando isso para um curso, de repente, como a gente está, ou se você estivesse na sua casa gravando, se gravando ou gravando alguma coisa, esse seria um ambiente mais escuro, não estaria propício para a gente poder gravar. Então a gente precisaria adicionar uma luz, seja essa luz uma janela que está próxima, ou seja alguma lâmpada que a gente vai colocar, ou um abajur que a gente vai chegar perto. A gente tem a nossa maçã. Começa a perceber como que a luz em volta dessa maçã ela está se comportando. Já dá para a gente perceber aqui pelo vídeo que existem brilhos em volta dessa maçã, certo? Essa luz, você já está vendo que ela está vindo aqui de fora, tanto que se eu tampo essa luz aqui, ó, você já perdeu o contorno dessa maçã, correto? Então vamos começar trabalhando entendendo o que é a luz dura. Eu vou ligar essa lâmpada que está aqui do meu lado e esse é um tipo de luz dura. Repara aqui na maçã como que a luz se comporta e a gente vai observar isso através das sombras. Olha a passagem do claro para o escuro através da maçã. Você vai começar a reparar que ela acontece de forma mais abrupta, essa passagem. Então, isso caracteriza uma luz dura. Como é que a gente sabe se a luz é dura ou não? Porque a gente não está vendo a luz. Através das sombras. Por isso que é importante a gente estar sempre observando as sombras. É ela que vai te dizer. Então, a gente tem aqui sombras mais duras. Se a gente for olhar aqui para a nossa fruteira, a gente vai perceber também a mesma coisa, como que as luzes, então, passagens de claro para o escuro são mais duras, são mais abruptas, mais sólidas do que a luz suave. Abaixando um pouquinho mais aqui, a gente tem uma outra cola. Olha como que a sombra ela se comporta, como que ela é projetada. Isso se chama uma sombra projetada. Então, a luz ela incide sobre o objeto e gera uma sombra. E essa sombra, ela claramente dura, ela é sólida, como se você tivesse rabiscado ela. Você consegue compreender a forma dela de um jeito mais inteiro, sem modificação. Ah, mas eu estou num sol de meio-dia. A menos que você se encontre numa situação que você realmente precise filmar, evite. Procure os horários onde o sol está nascendo ou se pondo, que ele está, além de estar num ângulo mais baixo, a incidência de luz direta ela é menor, fazendo com que a luz fique muito mais suave. Vamos observar aqui que se você tiver a oportunidade, nessa maçã a gente tem a luz direta incidindo sobre ele. Só que a gente tem algumas coisas que a gente chama de modificadores. O que é um modificador? É algo que se põe entre a minha fonte de luz e entre o meu assunto. Vamos observar como que a luz se comporta agora nessa maçã quando a gente traz um modificador. O que é um modificador? Ele vai suavizar a luz que está batendo nessa maçã. Então, olha como é que a gente saiu de uma sombra dura, de uma passagem dura da luz da parte clara para a parte escura, para algo mais suave. Só porque a gente colocou isso aqui. E a gente pode colocar não somente uma folha de papel, de repente na luz que a gente tem aqui, no abajur, ou uma lâmpada de 60 watts, ou a gente pode colocar de repente uma camisa, se você não tiver em casa, um pano branco clarinho, algum tecido, um silk ou um tecron, que são coisas fáceis de se conseguir em qualquer lugar. O importante é você entender que esses modificadores aqui servem para você suavizar a luz que está incidindo sobre determinado objeto. Agora, vamos voltar, vamos apagar essa luz e agora vamos ver um outro tipo de luz. Trouxe aqui um ring light, que você deve estar acostumado a ver as celebridades trabalhando, talvez você tenha um em casa. Ele é um ótimo acessório para você ter também. Esse acessório ele é pequeno e ele te permite
chegar bem próximo dele, e ele é bem característico pelo tipo de luz que ele faz nos seus olhos. Daqui a pouquinho a gente vai ver um pouquinho mais sobre ele. Eu vou ligar essa luz, e essa luz é uma luz suave. Vamos ver agora como que essa luz se comporta na maçã. Bem, a gente já consegue compreender aqui que a gente tem uma variação de luz e sombra diferente daquela outra. A gente divide agora o vídeo para a gente poder ver e comparar essa maçã com a anterior. Temos uma área de sombra aqui, uma área de luz aqui, porém existe um degradê. Consegue compreender como é que ela é muito mais suave, o modo como a luz está aqui? E a gente vai usar agora essa mesma posição de luz para a gente entender como que o ângulo da luz afeta no quê? No volume da maçã, do objeto que eu tenho. Vamos entender a maçã como também sendo um rosto. Poderia ser um rosto de uma pessoa que você está retratando, por exemplo. A gente tem a área de luz, porque essa luz está exatamente lateral, paralela a essa maçã. A partir do momento que eu começo a trazer a minha maçã para trás, olha quanto da área da frente eu consigo iluminar agora. Eu diminuí a lateral e diminuí a área de sombra da maçã. Vou voltar para frente, você vai vendo como que a sombra ela se projeta, dando contorno à maçã, até o ponto dela não estar mais encostando na maçã. Então vou voltar, olha como que a luz está começando a entrar na lateral da maçã e desenhando ela. O que a gente percebe aqui quando a gente vem trazendo? Que a luz, ela me dá o quê? Volume. A luz é o que faz eu entender nesse campo bidimensional, que é o vídeo, profundidade. Então eu sei que aqui tem luz, consequentemente essa aqui é uma área redonda que está vindo mais para trás. Assim que você pode ver, isso acontece até mesmo aqui com a minha mão enquanto eu falo. Se a gente olhar para a nossa fruteira, a mesma coisa. Só que a gente vai fazer diferente agora. Ao invés de a gente movimentar a fruteira, a gente vai fazer o seguinte, eu vou movimentar a luz. Agora a gente está com a luz no que a gente chama de eixo da câmera. Você, observador, é a câmera. A luz ela está exatamente na mesma direção. Vamos ver como é que isso afeta a nossa fotografia, o nosso vídeo. Como a luz está de frente, repara nessa maçã aqui. Olha como que ela está completamente iluminada, tirando esse pedaço de sombra que a gente tem aqui. Me diz aonde que a gente consegue compreender maior volume. Se é nessa posição frontal, que está no eixo da câmera, ou quando a gente começa a vir para cá. Aonde você tem uma maior noção de que isso é um objeto tridimensional, com volume, com profundidade, com vários eixos. É aqui desse lado. Então, olha como é que se comporta a maçã conforme você varia a luz em torno desse objeto. Por que é isso importante? Porque é assim que você desenha a luz dentro do seu vídeo, dentro da sua fotografia. E vamos aproveitar e vamos ver como é que está essa luz projetada? Olha como que é mais difícil de, inclusive, você observar a sombra que é feita com essa luz mais suave. E outra coisa que a gente vai observar agora é como que a distância da luz, ela influencia também nas sombras. Quanto mais longe eu tenho minha fonte de luz, mais difusa é a sombra. Isso também se aplica, no meu rosto. Olha como que funciona quando a gente está falando de luz dentro do nosso rosto. Essa é a luz exatamente no mesmo eixo. Quando eu começo a rotacionar essa luz, eu vou fazendo assim para que você possa fazer a mesma coisa e você experimentar em casa também. Isso serve também para uma janela com uma cortina. É o mesmo tipo de luz, é uma luz suave. Então, imagine, olha como que essas sombras, elas se comportam no meu rosto. A partir daí, a gente começa a perceber algumas coisas. Primeiro, que essa luz frontal, como muita gente costuma usar, ela elimina o volume do meu rosto. Você já não consegue perceber tão bem a dimensão
e volume, a forma do meu rosto, a forma característica de um rosto humano. Porém, quando você vai muito para o lado, você começa a deixar uma área inteira em sombra. Você já começa a não ver essa minha área aqui. Então, qual que é o ideal, Jorge? Depende do que você quer contar. E aí a gente começa a observar uma outra coisa. Repara como que essa luz aqui deixa tudo mais dramático. Tudo fica mais tenso. Parece que eu estou falando de um filme de mistério, onde eu não estou revelando o personagem por inteiro. Eu estou falando que uma face dele é iluminada, a outra não é. Eu crio um clima de mistério. Por outro lado, quando eu trago um pouquinho mais para cá, a gente já traz um outro clima, um clima mais suave, talvez um clima mais cinematográfico, de uma conversa, é um clima mais ameno. E se você perceber, essa luz ela não varia só na horizontal, ela também pode variar na vertical. Olha como que a sombra ela é projetada no meu peito, a sombra que o meu queixo faz conforme eu vario a luz. Olha, repara, talvez você não tenha observado ainda isso, mas olha como que o meu nariz faz sombra no meu rosto. Esse movimento aqui também aumenta a dramaticidade do seu vídeo. Por exemplo, é muito comum a gente ver em vídeos de terror essa luz aqui de baixo. Você já deve estar reconhecendo ela. Então, essa luz cria um drama diferente, porque você traz um mistério para a cara da pessoa e um medo. Ao contrário, se você levar essa luz para trás, você está em contraluz, você já não vê mais o teu personagem, mas você cria um contraluz e um halo através dele. Então, vale muito a experiência de você em casa brincar com essa fonte de luz, seja uma lâmpada fluorescente, uma lâmpada de 60 watts ou mesmo uma janela com uma cortina. Experimenta, se você tem uma janela em casa, abrir e fechar sua cortina e se filmando, entender como que essa luz varia no seu rosto, como que ela cria sombras, principalmente. É importante que você analise dessa vez as sombras. Faz um experimento para que você possa começar a observar. Fotografia e filme é sobre experimento. A teoria ela é importante, mas ela é para te dar caminhos para que você possa experimentar. Então experimente bastante, entenda de diversas formas até que isso fique bem claro para você.